Bem-vindos a Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre sustentabilidade ambiental. O nosso convidado é Miquel Silva, fundador do projeto de Raiz, onde aplica conhecimentos de agricultura sintrópica e preservação da natureza. Fiquem então com a nossa conversa com Miquel Silva. Olá Miquel, obrigado por aceitar estar aqui à conversa connosco. Queres-nos explicar o que é o projeto Raiz? Então, o objetivo principal do projeto de Raiz é fazer do mundo um lugar melhor, plantando floresta e ajudando as pessoas a criar relações e a reconectar-se com a natureza. O nome de Raiz, para mim, foi uma busca de um caminho para voltar à minha raiz, à essência do ser humano e a uma relação com o ecossistema. O projeto em si consiste em... Eu tenho um terreno onde implemento testes de modelos agroflorestais sintrópicos e para esses testes implementamos ninhos que são baseados na interpretação do funcionamento da natureza. O pai deste modelo agrícola é o Ernest Götz e ele começou a fazê-lo há cerca de 40 anos atrás no Brasil. E quando ele chegou ao seu terreno... a sua fazenda chamava-se a Fazenda dos Fugidos da Terra Seca. E neste momento a sua fazenda chama-se a Fazenda dos Olhos d'Água. Isto porquê? Porque plantando floresta, plantamos água. E neste momento ele tem rios e nascentes de água no que era um deserto. E para além desse projeto, tens mais algum projeto que... Sim. O projeto de Raiz em si também é um grupo de pessoas e de amigos que de alguma forma partilham esta mesma visão e querem também seguir um caminho de regeneração de terreno e construção de solo. Os projetos com quem mais ligação tenho e com quem mais colabora é o projeto Dispersor, que se situa na Galiza. É o projeto daqui, que é de um amigo de Alcobaça. O nome do projeto é mesmo daqui? Sim, daqui. Okay. Daqui à Quinta. E recentemente criámos um grupo que se chama Ibéria Sintrópica, em que estamos cerca de 8 pessoas, que estamos a fazer propostas formativas e a levar a agricultura sintrópica a todos os contextos que vamos encontrando pelo caminho. Consegues explicar resumidamente o que é agricultura sintrópica? Nunca tinha ouvido falar no... Ok, agricultura sintrópica ou a agricultura sintrópica e sucessional é tentar combinar o máximo de espécies possíveis no tempo e no espaço para que nos preencham a maior área de fotossíntese e nos produzam o máximo de energia possível. Ok. E que resultados é que tens tido na tua experiência? Então, resultados. Na realidade temos visto uma melhoria gigante nos solos. Quase todos os contextos que estão a intervir, nós começámos praticamente no deserto, em que não tínhamos praticamente força nenhuma no solo e em apenas 3 anos de práticas as diferenças já são mesmo muitas, já temos muito mais humus, já temos muito mais energia de solo, já conseguimos produzir outro tipo de alimentos, mas tudo isto também requer uma interpretação de terreno e percebermos em que fase da sucessão natural estão os terrenos. Se calhar explicamos que humus não é aquela pasta feita de grão. Humus é... O humus é solo fértil. Aquele solo assim que está por baixo das folhas quando entras na floresta. Exato. E que é raro encontrarmos porque na realidade as nossas práticas agrícolas deram cabo dele todo. Pois, e as florestais também. Sim. A produção de eucalipto, depois criar aquela terra meio areia. Em relação aos eucaliptos, se quiseres uma explicação do funcionamento como não funcionam, também te dou relativamente rápido. Então, imagina, na floresta existem estratos, existem plantas com diferentes necessidades de luz. Uhum. E o eucalipto é uma planta de extrato emergente, quer a luz toda.
mas segundo a metodologia e os dados que o Ernest nos dá, esse extrato deveria de ocupar 20% da área. Ou seja, o resto, 80% da área, seria para o extrato alto, para o extrato médio, para o baixo e para o rasteiro. Nós estando a plantar o eucalipto a 100% da área, estamos a tirar a luz toda para os estratos abaixo. Então, por isso, não vermos o eucaliptal como um deserto. E isso depois vai fazer com que não exista evapotranspiração e não exista estrutura de solo e exista muito mais erosão. Exato. Isso é o porquê de também dizermos que o eucalipto nos chupa água e nos traga tudo, mas na realidade o problema não é o eucalipto. É a maneira como está plantado. Plantamos o eucalipto. Exato. Que é para ter o máximo de lucro possível, não é? É uma visão um bocado míope e uma visão um bocado a curto prazo. É muito pobre na realidade, porque se nós os plantássemos a 20% da área e no resto dos 80% da área plantássemos outro tipo de árvores e outro tipo de coisas, para além de madeira, teríamos comida, teríamos água, teríamos um ecossistema. Pois. E com os eucaliptos estamos a plantar desertos. Tu vives praticamente daquilo que produzes, certo? Mais ou menos. Tentas. Consegues explicar mais ou menos como é que é o teu dia-a-dia? Consigo. Então, tipo, eu tento viver ao máximo a minha vida conectado com a natureza. Uhum. Mas na realidade eu viajo muito e passo por muito lado, e partilhar convosco também que a última vez que estive em Lisboa foi incrível. Foi num momento em que havia uma grande disponibilidade de sementes, então fiquei todo contente, apanhei mesmo muita quantidade de sementes e diversidade, e na realidade a natureza é todo lado. Pois. Então, e como é um dia normal para mim, primeiro, nunca tenho dias iguais. E depois, a essência da questão remete-me muito, ou faz-me pensar num macaco. Eu gosto de levar a minha vida como se fosse um macaco. Então, o que é que eu faço? Escalo árvores, podo os galhos secos, trituro-os, e com essa madeira faço os caminhos por onde caminho. E depois planto à margem desses caminhos. Depois, para além disso, faço slackline, divirto-me bastante, apanho sementes, recolho fruta, faço a digestão e gero humus. Exato. E também utilizo o meu humus para plantar. E é um sistema circular, mais ou menos. Sim, na realidade, desta forma consigo ser uma parte integrante do ecossistema. E esta explicação base que te fiz do macaco é a mais simples questão que também faço às pessoas, como interpretando qual é que é a função do ser humano no ecossistema. Uhum. É que na realidade a nossa base é mesmo isso. Nós chegamos ao ecossistema para podar galhos secos, acelerar processos de composição e dispersar sementes. Essa é a nossa base. E que hábitos é que começaste a aplicar para tornares o teu impacto ambiental menor? Então, primeiro comecei a tentar adaptar a minha vida em que não precisasse de despender tanto tempo, em que trocasse a minha energia pela economia fictícia. Basicamente, cada vez mais ou neste momento não o faço mesmo, trabalhar para coisas em prol de dinheiro que não acreditasse, porque isso era energia que me estava a ser sugada e que não estava a gerar mais energia. Então comecei a tentar interpretar de que formas é que eu poderia fazer trabalhos em que esta energia se transformasse em mais energia, e hoje em dia estou a entrar numa energia neutra em que consigo viver assim. E depois comecei também a germinar muitas sementes, a plantar árvores, o meu próprio alimento, e comecei sempre a incluir no meu dia-a-dia as sementes, a recolha de sementes e esta sensibilidade. E tu fazes isso exclusivamente no teu terreno ou tens pessoas que te cedem terrenos ou que querem que tu as ajudes a desenvolver melhor os terrenos delas?
Sim, sim. No meu sítio, em Batalha, Leiria, a dinâmica acontece essencialmente num núcleo de cerca de 8 pessoas e estamos a intervir em cerca de 8 terrenos diferentes. Estas pessoas de alguma forma se identificam comigo, comunicamos bastante, partilhamos bastantes sementes e este é o núcleo mais forte que tenho na minha realidade em Leiria. Uhum. Mas neste momento eu estou em viagem e também viajo bastante e aquilo que faço é tentar conhecer novos projetos, essencialmente de permacultura ou de vida alternativa, em que tento interpretar a dinâmica que eles têm no terreno e tento trazer mais dinâmica. Uhum. Ou tentar. Basicamente, venho para partilhar a forma como trabalho deste modo e também para partilhar diversidade. E também aprender novas formas de. Também, Exato. sim. Sim, estou constantemente a aprender. Tens algum hábito que seja. Tu sintas que seja fácil de adaptar e que às vezes o pessoal, por distração ou pelo stress Tenho. da vida, não É, adapta esses hábitos. há um hábito que comecei a ganhar já há algum tempo, mas é a sensibilidade pela fruta que como. Uhum. Praticamente toda a fruta que comemos vem com sementes. E essa semente muitas vezes é desvalorizada, ou também já ouvi muitas vezes as pessoas, mandei para ali e olha, por acaso nasceu. E às vezes custa-me ouvir essa não valorização pela vida. Na realidade, sempre que tenho alguma semente comigo, se a vou devolver ao solo, tento sempre pensar onde é que essa planta vai conseguir viver, nas melhores condições. E isso faz sempre uma avaliação da paisagem que está ao meu redor. Se não tenho paisagem para semear essa planta e não tenho condições, guardo-a comigo até o momento em que consiga dar essas condições. E as sementes podem-se guardar durante. Isto é uma pergunta mesmo de menino da cidade. Podes guardar as sementes durante muito tempo? Depende. Tens vários tipos de sementes, mas as sementes de fruta de polpa, a maioria não podem desidratar. Então, depois de Ok. comer, tens para aí uma semana até pôr na terra. Uhum. Ou então tens algumas técnicas que podes guardar num pedacinho de terra e meter no frigorífico e vais manter a umidade. Ok. Ahm, Tens alguma dica que gostavas de dar aos jovens para criarem hábitos de vida mais sustentáveis? Então, a base da questão está toda no solo. O mais importante de tudo neste momento é nós criarmos solo. Uhum. E como é que fazemos isso? É realmente valorizar a compostagem, valorizar as sementes, plantar muitas árvores e depois de plantar muitas árvores, nós começamos a ter capacidade de pedir biomassa a essas árvores. Temos capacidade de as começar a podar. E essa madeira que podamos, ao devolver ao solo, é o que nos está a criar solo. E com o passar do tempo, cada vez temos mais energia e temos solo mais fértil. E para mim, esse é o único caminho, ou o caminho que nós vamos conseguir restaurar a saúde do ecossistema e da nossa sociedade. Pois é, nós temos nós vamos sempre precisar de solo para produzir, para produzir alimento e também as questões ambientais e nós aqui em Leiria desde o incêndio do Pinhal que se nota que o clima está diferente. As noites de verão já não são as noites de verão que eram. Nota-se que vem aquela brisa do mar que Yeah. bate mais forte aqui. Eu não me lembro neste verão ter saído à noite de t-shirt e estar confortável. E Sim, o clima está a mudar muito. yeah, Mas ainda assim, por um lado às vezes assusta-me, mas pronto, não é bom vivermos no medo. exato. Por outro lado, também há que pensar positivo que cada vez estamos a ficar com mais condições tipo tropicais. Então também nos Há dá sempre uma capacidade, oportunidade. então, na realidade dá-nos capacidades de produzir outro tipo de coisas, ainda mais coisas do que conseguíamos. E temos uma região que para abacates, bananas, tudo é possível. E
para quem vive num apartamento, que é como é o meu caso, e se calhar uma grande parte das pessoas, porque as pessoas estão todas a fugir do campo para ir viver para as cidades. Para quem vive numa cidade, o que é que pode fazer para... Então, na realidade, um sistema sintrópico succional é possível fazer num vaso, apenas num metro quadrado ou mesmo num vaso. Mas para te dar um exemplo do que é um sistema succional e também te dar um exemplo do que é que um amigo meu fez com outro amigo na cidade. Então, nós preparámos vasos. Espera, explicando de outra forma. Então, nós às vezes temos sementes de árvores que temos mais algum cuidado e germinamos em vasos, para ter a certeza que é dessa variedade e também para ter o primeiro cuidado no início da sua vida. Então, eu tenho um amigo que fez vasos com sementes de árvores que queria ter algum cuidado, e para além da semente de árvore colocou uma placenta, que é os ciclos curtos que nós estamos habituados a comer, que é alface, acelgas, couve, tomateiros, e mais algumas secundárias, que seria outro tipo de árvores de crescimento rápido, que pode ser o pinheiro, pode ser os salgueiros, pode ser o chopo, e ele meteu isso tudo no mesmo vaso. E ofereceu a um amigo que vivia na cidade. Esse amigo, durante 3 meses, ficou a comer os ciclos curtos, todas estas plantinhas de ciclos mais rápido. Depois desses ciclos curtos terem acabado, devolveu-lhe os vasos e nós transplantámos os vasos para os nossos sistemas. E isso pode ser um intercâmbio, ou pode ser uma relação que pessoas da cidade possam ter com pessoas que tenham terra. Eu estou a imaginar um projeto do caraças aí. Ser parece-me uma ideia genial. Dá uma ligação às pessoas da cidade com a natureza, que às vezes se perde, e há uma entreajuda entre grupos. Acho que isso é uma muito boa ideia. Mas depois outro conselho que dou bastante, imagina, ouço muitas vezes pessoas a dizer: ei, o quanto eu gostava de comprar uma terra para cultivar a minha comida. E eu digo, na realidade, eu neste momento vejo a terra como sendo de todos. Eu mesmo eu não tenho nenhum terreno, na realidade. O terreno que estou a intervir é do meu pai. Mas, pronto, tenho essa segurança de ser da minha família. Exato. Mas sempre que saio, ainda assim, eu penso sempre, a terra é de todos. Então, todos nós podemos estar a construir solo e a construir um bem comum. Depois, aquilo que temos que ter sempre em conta é que temos que saber comunicar muito bem e saber interpretar os sistemas. E saber interpretar quando é que os sistemas têm energia disponível para nós estarmos a colher essa energia. Mas a minha visão é sempre neste todo. E acredito que um dia possamos todos interpretar a natureza desta forma e construir todos solos desta forma. Até lá, ainda é um longo caminho. Bem, vamos chegar ao fim da nossa conversa. Tens alguma rede social, algum site onde partilhes os teus projetos? Tenho. Na realidade, o que partilho mais ativamente é mesmo no meu Facebook pessoal e no meu Instagram pessoal também. Micael Silva, se me encontrarem, não sei, ou se quiseres posso partilhar. Nós depois pomos o link na descrição do podcast. Também tenho página do meu projeto de raiz, mas na realidade nos últimos tempos não tenho despendido energia para meter informação. Assim mais ativo, o meu amigo do projeto Dispersora tem bastante energia nas redes sociais, tem alguns documentários também. Podemos partilhar muita informação, temos drives com informação, com testes que fizemos, com muita coisa. Ok, então depois nós deixamos na descrição mais informação sobre estes projetos, e muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Tá bom, obrigado eu. Obrigado. Até já.
O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!